Nessa nossa conversa, ansiedade. Sou muito ansioso, estou muito ansioso. Ansiedade é uma coisa ruim? Simone, quando a ansiedade é benéfica, existe? Sim, eu estou aqui pensando, eu estou tremendo com taquicardia, será? Será que psicólogo tem ansiedade também? Tem? Todos nós, né, já experimentamos ansiedade em algum momento da vida. Por quê? Porque a ansiedade, de fato, ela é benéfica, ela tem um fator de proteção. Por que a gente vai atravessar a rua, olha para os lados, vê se não tem ali uma ameaça, né, assim, para não ser atropelado? Porque é justamente a ansiedade que dá esse sentido da gente se proteger. Então, se eu vou viajar, por exemplo, a gente vai no horário ali para a rodoviária ou para o aeroporto, a gente faz a mala, a gente se prepara. Então, a ansiedade, ela nos antecipa, de fato, para algo que vai acontecer. E quando a gente consegue diagnosticar ou você consegue dizer para você, eu estou ansioso, eu preciso de ajuda. Então, quando a ansiedade passa da conta. Eu costumo falar para os meus pacientes, para as pessoas que eu convivo que me perguntam sobre ansiedade, então, qual é a diferença entre a ansiedade que é benéfica e quando ela é prejudicial? A benéfica é quando você tem uma viagem, você sabe para onde você vai e você começa a preparar a sua mala para a viagem que vai acontecer. A prejudicial é aquela que você começa a fazer uma mala, mas você não vai para lugar nenhum, você não tem viagem marcada, mas você está preocupado se um dia essa viagem chegar e você for pego desprevenido. Então, a ansiedade ela é prejudicial, ela é um problema quando a intensidade, a duração, a frequência, ou seja, eu estou sempre ansioso, isso dura muito tempo, isso tem acontecido com frequência, então essa preocupação no futuro, e a ansiedade é isso, é sempre uma antecipação, uma preocupação exagerada, especialmente com o futuro, especialmente com as coisas que a gente não controla, não tem certeza. Então a gente vai dizer que a ansiedade ela está muito vinculada à necessidade de ter certeza. É quando a gente olha para o futuro já traçando um filme, roteirizando um filme ruim. É quase uma bola de cristal, né? A gente quer ter certeza de tudo e, de fato, a gente cria ali imagens até, né, na nossa cabeça desse desfecho, de como as coisas vão acontecer. E sabe, quando a gente está muito ansioso, Big, em geral, esses desfechos são catastróficos. Na psicologia a gente usa um termo que é até ruim de falar, que é catastrofização. O que é isso? É quando a gente fica pensando, e se acontecer isso? E se não der certo? O famoso e se é o que? A preocupação exagerada com o futuro e que na minha cabeça eu já vou criando ali uma ideia de que vai dar errado, de que é ruim. E é justamente essa incerteza que vai gerando muito até dos sintomas físicos até que são muito desagradáveis. Então, na ansiedade exagerada, é muito comum as pessoas relatarem tremedeira, coração acelerado, aquele nó no estômago, né, a boca seca. Então essas situações desagradáveis, elas são muito comuns, né, quando a ansiedade está aí descompensada, digamos assim, ou exagerada. Nada substitui uma ida ao consultório e procurar um profissional. Mas já que estamos aqui ao lado de uma profissional, quando tudo isso acontecer, Simone, de que maneira a gente pode colocar o pé no chão de novo? O que a gente pode fazer para nos sentir? Então, quando a gente fala aí da ansiedade, até como esse filme, né, que a gente quer saber ali o final da história, o desfecho, tem uma coisa que é muito interessante, que é justamente, né, o fato de se ter muitos sintomas desagradáveis físicos, eles acabam sendo um sinal de alerta para as pessoas de que algo ruim de fato vai acontecer. Então é mais ou menos assim, se eu tô tremendo, se meu coração tá acelerado, isso é um sinal de que algo ruim vai acontecer. Mas veja, se de fato isso acontece, a gente não tem controle, né? É o nosso cérebro ali, né? A gente chama de sistema nervoso autônomo, que vai desencadear essas reações de fato quando a gente está diante de um perigo. Imagina você está dirigindo o carro da frente, freia com tudo. Você, nossa, dá até aquela tremedeirinha ali, né? Então, isso é ansiedade também, essa reação física que a gente não controla. Não diz assim, agora eu vou tremer porque eu
né? Passei por uma situação de ameaça. Mas quando a gente pensa no futuro, por exemplo, e catastrofiza, né? Ou pensa como um desfecho ruim, a gente vai experimentar essas reações físicas também. E por que isso não é um sinal de perigo? Porque quando a gente assiste um filme, de fato, imagina lá você assistindo um filme de suspense. Não dá ali uma tremedeira? Fica, não fica? Então, a gente também não controla. É sinal de alguma coisa? Não é sinal de nada, porque é só um filme, é uma ficção. Então, o que a gente pode fazer diante dessas situações, né? Claro, se tiver exagerado, a gente precisa procurar de fato um profissional, mas no dia a dia, para quem está percebendo ali, poxa, acho que está um pouquinho além da conta, vale a pena imaginar uma escadinha, onde você vai se expondo a situações que te causam certo temor. Aquelas situações que você vê como possíveis ameaças ou difíceis, né, de terem um desfecho bom, mas que quando você para pensar, as pessoas dizem assim, racionalmente, eu sei que não é uma ameaça, mas eu passo por essa situação e fico com medo, né, tô muito ansioso. Então, coloca numa escala e numa escada e vai pensando um pouquinho por dia, porque a nossa tendência quando a gente está muito ansioso é a gente fugir, se afastar, né, a gente chama de esquiva. Sair das situações ali que de alguma forma a gente interpreta como ameaçadora. E para lidar com a ansiedade, o ideal é que a gente se exponha. Ou seja, aquilo que a gente... Claro, a gente está falando de situações que não causam ameaça, né? Que é só a interpretação que a gente faz do risco. É a gente se expor. Então, se eu tô com, por exemplo, medo de dirigir, é um pouquinho por dia, né? Então, primeiro eu começo ali dando uma volta perto do carro, depois eu encosto um pouquinho no carro, até o momento em que eu entro dentro do carro e fico ali sentada até quando eu me sentir confortável. Então, é um pouco por dia essa exposição e a compreensão de que a reação física ela não é um sinal de ameaça e a exposição, então, que vai dando essa confiança. A ansiedade para mim ela é o começo, se não tratada, da depressão, tá? Ela não tratada, ela é o começo da depressão. Eu tenho faz anos e hoje eu me dou bem com ansiolítico e com o mar, andar descalço e com o mar. Quando eu sou muito ansiosa, eu como na comida, mas é doce, assim, eu sinto vontade de comer doce, chocolate, café bem doce também. E o que é que eu faço para conter a minha ansiedade? Eu oro, entro em conexão com Deus, fecho os olhos, faço minha oração e peço a misericórdia do Senhor. Simone, as pessoas se reconhecem ansiosos ou virou um bordão, como eu disse anteriormente, ou alguém precisa dar um toque, desacelera? Então, muitas pessoas usam o termo, né, eu sou muito ansioso, para dizer que é muito produtivo. Hoje é quase que ali uma forma de mostrar que você é multitarefas, dizer sou ansioso. São coisas diferentes, porque a ansiedade, ela nos paralisa. Então, se alguém diz que é ansioso, mostrando ali muito desempenho, cuidado. Mas, de fato, as pessoas se percebem sim mais ansiosas, geralmente por conta dessas reações físicas. Então, tremedeira, o coração que dispara, a boca seca e por aí vai, tontura, tem gente que sente até náusea. E aquele aperto no peito? Um aperto no peito. Então, a gente tem inúmeros relatos, então, de desconforto físico. Então, a própria pessoa pode identificar, né, que está mais assustada, que está mais irritada, mais nervosa, tendo essas reações, então, diante das diversas situações. Mas as pessoas também que convivem, como é que elas, em geral, identificam? É o famoso tempestade no copo d'água. Em geral, as pessoas dizem, nossa, mas não era para tanto essa reação. Então, muitas vezes, quando essa reação está exagerada, desproporcional, então, muito nervosismo, muita agitação, muita preocupação com o futuro, as pessoas que estão à volta também identificam. E está muito ligado à nossa preocupação, à nossa interpretação, aquilo que vai na nossa cabeça. Então, a primeira coisa é, por que eu estou interpretando isso de forma tão ameaçadora? Ou por que eu estou precisando controlar tanto o futuro? Então, primeiro se fazer essas perguntas. E depois também criar uma estratégia, né? A famosa escadinha. Então, todo dia, qual é o degrau que eu posso subir agora para estar um pouco mais próximo
disso que me assusta ou qual é o degrau que eu subo para também não precisar controlar tanto o futuro, deixar as coisas seguirem. É por hoje, a gente costuma dizer, os nossos pés estão aqui, então a nossa cabeça tem que estar onde os nossos pés estão. E efetivamente, Simone, o que fazer para ser menos ansioso? Então a primeira coisa é pensar no aqui, agora. Então, onde os meus pés estão? É aí que minha cabeça precisa estar. Às vezes a gente voa lá para o futuro. O futuro, a gente pode planejar uma série de coisas que precisam ser feitas. Mas lembra lá da mala para lugar nenhum? Quando eu estou planejando algo para nada, que não tem serventia nenhuma, qual o benefício? Nenhum. Então, é por hoje. É pensar as coisas que hoje são necessárias da gente se preocupar. A segunda coisa é buscar um relaxamento. Por quê? Estar relaxado é totalmente diferente de estar ansioso. Não dá pra gente estar relaxado e ansioso ao mesmo tempo. Então, uma atividade física, um hobby, uma atividade de lazer, uma respiração mais profunda. Tem pessoas que gostam aí, né, de meditação, de oração, de corrida. Então, algo que te traga, né, realizações, então, coisas prazerosas, mas que também te tragam um relaxamento. Hoje a gente falou um pouco sobre ansiedade. Você se percebe uma pessoa ansiosa? O que você faz para deixar a sua ansiedade de lado? Busque os seus 10% mais contra a sua ansiedade. Rede social. Um universo que vem sendo estudado sobre vários aspectos. Aqui a gente vai falar da vida perfeita, do corpo sem defeito. E Simone, muita gente está ficando doente em busca disso que eu acabei de falar.